vocês? Na aula anterior de matemática, vocês aprenderam sobre os números decimais, né, professora Adriana? Nós aprendemos a leitura, né, e a escrita, entender, interpretar a escrita, para a gente poder pronunciar, certo? Pois é. E hoje vocês irão aprender sobre as operações com números decimais. Então, pessoal, prestem bastante atenção, peguem seu material e vamos lá, professora Adriana? Acompanhe comigo, viu, turminha? Então vamos lá, ó. Como a Elaine acabou de dizer, vamos pegar o material, né? Material de apoio que irá nos orientar, nos auxiliar a reforçar esse conteúdo aí, tá? Essa matéria está presente nas páginas 222, a partir de 222, tá? Na aula anterior, como a gente comentou, nós aprendemos a leitura, né, dos números decimais. Relembrando, números decimais são aqueles que apresentam o uso da vírgula, né? Aí a gente entendeu que antes da vírgula são os números naturais, os números inteiros, e após a vírgula vem os números decimais, as casas decimais, que são os décimos, os centésimos e os milésimos. E de acordo com essa quantidade de casas ocupadas é que vai determinar a nossa leitura. Relembrando um pouquinho aqui. Então aqui nós não temos números inteiros. Então a gente vai ler somente os números decimais que estão aqui. Aqui tem apenas uma casa decimal depois da vírgula ocupada, que é a casa dos décimos. Então nós vamos ler 7 décimos. Este exemplo aqui, antes da vírgula possui número natural, que a gente sabe que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então a gente vai ler 11, né? 11 inteiros. Aqui, depois da vírgula, nós temos duas casas decimais ocupadas. A primeira, como a gente já sabe, são os décimos. A segunda, os centésimos. Então, a leitura desse número, 11 inteiros e 35 centésimos. Aqui 7 décimos, 35 centésimos. E aqui eu não tenho nenhum exemplo, mas eu vou transformar esse aqui, ó, para a gente poder fazer a leitura dos milésimos também. Não temos nenhum inteiro, então nós vamos ler as casas decimais. 461 milésimo. 461 décimo? Não, só se fosse assim. 461 centésimo? Não, centésimo é algo que você dividiu em 100. Aqui eu já tenho 461, né? Então 461 milésimo, reforçando a leitura aí. Agora que a gente já entendeu a leitura, a gente vai realizar as operações. Prestem atenção aqui no quadro. Nós temos 4 operações fundamentais. Eu apresentei aqui no quadro 3. Porque eu vou deixar a divisão para uma próxima videoaula, tá? Ela requer um pouquinho só de mais de atenção que essas aqui, tá? Essas aqui a gente pode falar das 3 juntas ao mesmo tempo, que é muito tranquilo. O que eu preciso observar na hora de resolver essas operações aqui? O jeito de armar, tá? Todo número decimal que ele apresenta uma vírgula, certo? Na hora de armar as contas, né, fazer o cálculo, você deve observar a posição da vírgula. Vírgula sempre deve vir embaixo de vírgula. A gente já falou isso na operação de números naturais. É dezena debaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade milhar embaixo de unidade milhar. Aqui não é diferente. Então, a vírgula sempre alinhada, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos, milésimos embaixo de milésimos, tá? Então, prestou atenção, alinhou a vírgula bonitinho? Não tem erro. Números naturais que são antes aqui da vírgula, sempre alinhados. Vamos resolver então? Só isso que você deve prestar atenção. No mais, é a adição que você já tem o costume de fazer. Então, vamos fazer essa adição aqui. 7 décimos mais 5 décimos. Então, vamos somar os nossos décimos. 7 décimos com 5 décimos vai dar
12 décimos. Então, 12 décimos já passou de 10, né? 12 centésimos, quer dizer. Então, aí a gente põe a vírgula, ó, sempre alinhada e vem com 1 para cá. Não tenho nada, então agora o meu resultado é 1 inteiro e 2 décimos. Aqui é a mesma coisa, vírgula debaixo de vírgula, décimos embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo e centésimo embaixo de centésimo. Eu não tenho centésimo aqui. Você pode, se você quiser igualar todas as casas, colocar um 0 no final. O 0 ele só não pode ser colocado entre, mas no final pode, tá vendo? Eu vou colocar só para a gente ficar com as casinhas igualadas. Então agora vamos fazer a nossa adição. 5 mais 0, 5. 3 mais 5, 8. Vírgula debaixo de vírgula. Vou manter aqui na minha resposta. 1 inteiro mais 6 inteiros, 7. E aqui nós temos apenas 1. Então, nosso resultado, 17 inteiros e 85 centésimos, ok? Então, é simples. Basta você sempre alinhar a vírgula e as casas decimais, seja antes da vírgula ou após a vírgula. Alinhou as casinhas, décimos debaixo de décimos, centésimos debaixo de centésimos, não tem erro. O mesmo se faz com a subtração, ok? Alinhando aí a posição da vírgula das casas decimais. Aqui nós temos 76 centésimos menos 54 centésimos. Vamos fazer a nossa subtração. 6 menos 4, 2. 7 menos 5, 2 também. Vírgula debaixo de vírgula. E 0 menos 0, 0 aqui. Então, nós temos aí 22 centésimos. Agora, observem esse cálculo aqui. Nós temos 1 de números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. 1 é maior que isso, tá? Isso aí a gente já sabe, já tem 1 inteiro aqui. Para você não ficar confuso, tá? Porque esse 1 aqui não tem vírgula, não tem nada, eu não posso colocar ele aqui. Isso não representa 1. Ele está em cima da casa decimal milésimo. Então, eu teria que ter isto, a vírgula e isso, para ele estar em cima do milésimo. Se eu coloco esse 1 aqui, ele não representa 1 inteiro. Ele vai me representar aqui, olha, os centésimos. Aí eu teria que fazer isso aqui. Tá errado? Então, se é 1 e não 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, ele tem que estar em cima dos números naturais, que é antes da vírgula. Então, ele tem que estar aqui. O que você pode fazer para isso não ficar visivelmente confuso, né? Não ficar, o visual não ficar confuso, você pode sim colocar uma vírgula, mas nas casas decimais sempre 0, que não vai alterar aqui o nosso resultado. Bom, então você pode fazer isso para que fique o quê? Uma conta mais fácil de você resolver só de olhar, né? Então aqui a gente vai precisar pegar emprestado, não tem, pego aqui 9, 9. Mesma subtração de vocês, 10 menos 1, 9, 9 menos 6, 3, 9 menos 4, 6, vírgula, aqui, né, esqueci de tirar esse aqui, tá? Então, se eu pedir emprestado, era 1, fica nada. Então, tá aqui o nosso resultado, ok? Vocês podem fazer isso. O que não pode fazer, por exemplo, se eu tenho aqui 2 inteiros menos 17 décimos. Ora, não tem vírgula, não tem nada. Isso não é 2 décimos, isso não é 2 centésimos, isso não é 2 milésimos, isso é 2. Então, o 2 tem que estar alinhado onde ficam os números naturais. Então, aqui você pode colocar o 0 e a vírgula para visivelmente ficar mais fácil para você resolver. Foi o que eu fiz ali, tá? Então, quando você coloca a vírgula para ficar igual esse aqui também, né?
coloca 0 e 0 para ter duas casinhas aqui, pode fazer isso. Só não pode colocar o 2 no lugar errado, porque senão a leitura é outra, tá ok? Então, tranquilo nessa parte? Tranquilo. Por quê? Você já sabe adicionar, você já sabe subtrair, é a mesma coisa, você só tem que ficar ligado na posição aqui da vírgula. Ok, agora vamos para a multiplicação. A multiplicação também se resolve da mesma maneira, só que nós vamos colocar a vírgula quando a gente terminar de resolver a multiplicação, tá bom? A questão da multiplicação já é assim, ó. 1 inteiro e 2 décimos vezes 2. Vamos resolver a multiplicação sem pensar na vírgula. Então vamos lá, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora está na hora de colocar a vírgula. O que eu faço? Eu observo o número que apresenta a vírgula nessa conta. É esse aqui. A vírgula está aqui. Depois da vírgula tem apenas uma casa decimal ocupada. O mesmo vai ser a minha resposta. Então eu preciso deixar uma só, então eu tenho que colocar aqui. Ok? Agora vamos para o próximo. Vamos resolver sem nos preocupar com a vírgula. Faça de conta que ela nem existe. Então vamos lá. 3 vezes 4 são 12. Sobe 1. 3 vezes 1 são 3. Com mais 1, 4. 3 vezes 3 são 9. Terminei. Agora eu vou me preocupar com a vírgula. Quantas casas decimais aqui nós temos após a vírgula? Esse é o único número que tem, né, casa decimal, não é? Aqui não tem, então esse aqui. Ele apresenta, depois da vírgula, duas casas decimais. O mesmo eu falei com a minha resposta. 1, 2. Já sei onde eu coloco a vírgula. E eu não coloquei o exemplo com 3. Então vou colocar aqui, ó. 2 inteiros e 142 milésimos vezes 5. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui. Resolvendo sem a preocupação da vírgula. Ali você tem que alinhar. Vírgula debaixo de vírgula, né? Aqui, depois que você termina, que você vai colocar, analisando o número que possui a vírgula. Então, 5 vezes 2, 10. Só viu? 5 vezes 4 são 20. Com mais 1, 21. 5 vezes 1, 5. 5 com mais 2 são 7. E 5 vezes 2 novamente são 10. Agora está na hora de colocar a vírgula. Já acabei de multiplicar. Então vamos analisar. O número que possui vírgula, o número decimal é esse aqui. Ele possui 1, 2, 3 casas após a vírgula. Minha resposta também. 1, 2, 3. Então o resultado é 10 inteiros, 710 milésimos. Tá ok? Então, repetindo, adição e subtração, alinhados, vírgula sempre debaixo de vírgula, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos, milésimos embaixo de milésimos, inteiros embaixo de inteiros. Caso você esteja adicionando ou diminuindo inteiros com números decimais, você pode, tá dando exemplo, colocar uma vírgula e acrescentar zeros para que o número de vocês fiquem semelhantes aí, tá bom? E na multiplicação, você faz a multiplicação sem se preocupar com a vírgula. Terminou? Analisa o número decimal que nós temos, veja quantas casas decimais após a vírgula e você vai fazer o mesmo com o seu resultado. Se aqui tem uma casa depois da vírgula, resultado também. Se temos 2 casas decimais após a vírgula, nosso resultado também. E aqui também, se são 3 casas depois da vírgula, nosso resultado também. Agora, quando nós estamos multiplicando um número decimal vezes um número decimal, aí a gente precisa contar a quantidade de casas do número de cima mais a quantidade de casas dos números de baixo e aí colocar a nossa vírgula. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Então, vou colocar aqui 1 inteiro e 1,5, né? Vezes 1,2. Então, vamos lá. Multiplicação sem preocupação com a vírgula, tá? 5 vezes 2, 10. Vai 1.
2 vezes 1, 2. 2 com mais 1, 3. Vamos multiplicar esse agora. Colocando 0, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. 8 e 1. Agora aqui eu tenho uma casa decimal depois da vírgula. Mas o multiplicador também. Fator 2 aqui também. Então, uma casa aqui mais uma casa do outro. Aí a gente totaliza 2 casas depois da vírgula. Aí eu vou fazer o quê? Isso aqui. Bom? Beleza? Então, é isso aí, tá? Nós vamos agora deixar a divisão para uma outra videoaula. Porque aí a gente tem uns 3 ou mais exemplos, né? Quando a gente está dividindo um número decimal, quando a gente tem no divisor um número decimal. Então, tem vários. Quando o número decimal é no quociente, então a gente vai deixar isso para uma próxima aula, tá bom? Eu vou deixar vocês com os exercícios que começam na página 223, tá bom? Nós temos 224, 226 e 220, notem mais, tá? Até a 229. Na página 228 tem a explicação da multiplicação vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Nesse caso, você só muda a posição da vírgula, tá? Então, dei uma lida aqui para vocês verem. A casa decimal que vocês vão mudar, ó. Bom, se tiverem dúvida, depois vocês me falam, a gente vai ter aula do Google Meet disso. Aí eu explico para vocês melhor, tá bom? A gente só muda a posição da vírgula. É ela que vai mudando. Então, agora é com vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo para a gente aprender a realizar a divisão com números naturais. Desculpa, aprender a dividir com números decimais. Beijo grande, fica com Deus.